com o seu Filho Jesus. E interessante que eu estava observando não, eu estava vendo o Instagram esses dias e eu percebi algumas coisas. Uma coisa interessante. Muitos pastores, nesse tempo agora de agosto, estão convocando a sua igreja para um tempo de consagração, de jejum. Aí eu disse, meu Deus, isso não é coincidência, porque nós sabemos que o Espírito do Senhor, ele é o Espírito que governa a igreja dele, é o Espírito do Senhor quem vem sobre nossas vidas para nos alinhar à sua palavra, é o Espírito do Senhor, e Deus não está fazendo isso somente nessa igreja. E eu percebi isso, que muitas igrejas estão nesse tempo se consagrando com jejum e oração, para que a igreja esteja pronta para o que vai viver nesses dias. E eu não tenho dúvida de que Jesus está próximo de vir, e Ele não desiste de mim nem de você, amém? Amém. O desejo de Deus é que todos nós estejamos naquele encontro com o Senhor, nas nuvens, no arrebatamento da igreja. E eu sei que o seu desejo e o meu desejo é de estar nesse grande dia. Amém? Amém. Glória a Deus. E para isso, queridos, esse tempo de campanha, esse tempo de consagração, como o Arthur falou aqui, quando nós entramos em um propósito de consagração e jejum, é algo que é para nos mudar, para que a gente venha a ser transformado por essa palavra. O jejum, a gente já ouviu aqui outras vezes, que o jejum ele não muda a Deus, ele muda a nós. Amém? Agora nós precisamos desejar essa mudança nas nossas vidas. Nós precisamos nos esforçar para que essa transformação aconteça em nós, e essa transformação não vem a não ser pela sua palavra. Amém? Essa transformação, ela não vem senão por esse fogo que vem nos aquecer, que vem nos purificar. E a palavra do Senhor é clara quando ele diz, aqui em Romanos, que Paulo dizendo que roga pelas misericórdias de Deus, que nós nos ofereçamos como sacrifícios vivos, santos e agradável. Sacrifícios vivo, santo e agradável, que é o nosso culto, que é o nosso sacrifício. Como vai vir um fogo se o sacrifício não estiver purificado, não estiver perfeito? E ele diz, e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da nossa mente. Então, nós precisamos diariamente sermos transformados por essa palavra. Não há como nós permanecermos do mesmo jeito, os dias passando, o tempo passando, e nós do mesmo jeito, sem permitir que essa palavra venha transformar as nossas vidas. E eu estava pensando, no domingo mesmo, na abertura dessa campanha, eu disse, meu Deus, quem esteve aqui pôde perceber o quão profundo foi aquela palavra. A ministra falou sobre amor. E eu disse, meu Deus, não podia ser outra palavra. Não poderia ser outra, teria que ser sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. Porque, queridos, a palavra do Senhor, ela é muito clara quando fala sobre isso, e ela trouxe vários versículos que falam sobre isso, sobre o amor a Deus, sobre o amor ao próximo, porque o amor a Deus nós dizemos que temos, mas o amor ao próximo, às vezes nós falamos que temos, mas as nossas ações não condizem com o que a gente fala. Nós dizemos muitas vezes que amamos a Deus e amamos o nosso irmão, mas as nossas ações, as nossas atitudes não conduzem com o que a gente fala. E eu digo uma coisa, queridos, ninguém esconde nada de Deus.
E essa palavra veio para nos trazer para perto, porque a palavra do Senhor é clara quando Ele diz, quando você trouxer a sua oferta, amém? Vocês conhecem esse texto? E ele nos orienta de que, se a gente lembrar que existe alguma coisa com algum irmão, ele manda a gente deixar a oferta, vai se consertar, para depois vir e apresenta a oferta. E da mesma forma, queridos, nós nos apresentamos aqui como oferta, como sacrifício vivo ao Senhor. Nós lemos aqui em Romano, sacrifício, por isso nós precisamos todos os dias estarmos buscando, orando, sendo incendiado por essa palavra, pedindo perdão pelas nossas atitudes, porque muitas vezes, muitos de nós, parece que só lembramos de pedir perdão a Deus quando é no dia de culto de ceia, que nós vamos ceiar e diante daquele banquete, diante do corpo e do sangue de Jesus, diante da palavra que é ministrada, nós pedimos perdão pelo aquilo que temos feito. E no domingo, diante do que foi ministrado aqui, infelizmente, eu ainda vi pessoas com corações endurecidos. Pessoas que não permitiram que essa palavra penetrasse e transformasse a vida dela. E isso não pode acontecer comigo e com você. Amém? Nós precisamos renovar as nossas mentes, nós precisamos nos entregar e nos oferecer como sacrifícios vivos, santos e agradável a Deus. E a única coisa que santifica as nossas vidas é a palavra. Essa palavra ela tem que entrar em nós e acontecer uma transformação. Sei que existem coisas que são difíceis, mas nós temos o Espírito de Deus que vai nos ajudar. Amém? Amém. Porque a palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio, Deus corrigindo o povo por causa da idolatria, e a palavra do Senhor diz que Deus é um Deus zeloso e Ele é fogo consumidor. E essa campanha, né, incendiados pela presença de Deus, que nós possamos verdadeiramente estarmos incendiados. Não queremos ficar do mesmo jeito, nós queremos sim estar nesse fogo, nessa presença que nos transforma a cada dia. Amém? O pastor Josenildo não pôde estar aqui hoje. Ele acabou gripando. E da última hora ele disse que não ia vir porque estava corizando muito. Mas nós estamos aqui para meditar sobre a palavra do Senhor. E é importante o que Arthur falou aqui, nós anotarmos. Porque às vezes nossa mente ela não vai conseguir, na hora nós recebemos essa palavra, com mansidão e glorificamos ao Senhor, mas às vezes nossa mente ela não consegue guardar tudo aquilo que o Senhor ministra aqui aos nossos corações. Então, se você trouxe sua caneta, se você trouxe seu papel, você pode anotar chaves, coisas importantes de que o Senhor vai falar aqui neste lugar. Amém? E o tema dessa semana foi incendiados. E eu não podia trazer outra palavra que estivesse fora dessa campanha, do que a gente está estudando, do que a gente está meditando esses dias. E a palavra e o texto dessa semana é incendiados pelo amor. Quem lembra? Incendiados pelo amor e temor a Deus e a sua palavra. Incendiados pelo amor e temor a Deus e pela sua palavra. Incendiados, queridos, vocês precisam mergulhar nesse texto. É um texto que é o mesmo texto para todos os dias da semana. Amém? Que está lá em Jeremias e Hebreus. E nós precisamos estar com isso muito forte no nosso coração. E o tema é incendiados pelo amor e temor a Deus e a sua palavra. Porque muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus e não obedecemos a sua palavra. Isso é meio que incoerente, sim ou não? Como é que você diz que ama e desobedece? Não existe como você dizer que ama e não se submete. Amém?
E antes de começarmos a entrarmos nos textos, que é de Jeremias e Hebreus, eu quero falar aqui o significado de temor e amor, que eu sei que vocês sabem, mas nós vamos aprender e vamos entender. Temor significa um sentimento de profundo respeito e obediência. Temor significa sentimento de profundo respeito e obediência. E amor significa forte afeição por outra pessoa. Forte afeição por outra pessoa. Amém? E diante desses dias que nós estamos vivendo, os últimos dias da igreja, nós precisamos firmar bem a nossa fé nesta palavra como nunca antes. Nós precisamos firmar a nossa fé nesta palavra, porque virão os dias difíceis, e se nós não estivermos firmados, nós podemos nos perder. E Jesus fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão. O amor de muitos, o amor a Deus e o amor à sua palavra. E nós não queremos estar nessa situação, porque fomos chamados para queimar, para incendiar os nossos corações pela presença de Deus. Amém? E a palavra do Senhor, queridos, ela é infalível, ela não falha. A palavra do Senhor, ela é infalível e ela não falha. E o que Jesus falou é para divertir e nos trazer para perto, para estarmos vigilantes e não deixar que coisas aconteçam conosco e nos tire do propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, vamos começar, nós vamos lá para Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. No versículo 28. 27? Vamos lá. Hebreus 12. Vinte e 28 e 29, vamos lá? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Se você não meditou, você vai ter a oportunidade de meditar e ver o que Deus nos ensina através desse texto. A palavra de Deus diz assim, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável. Lembra que nós lemos lá em Romanos que nós devemos nos apresentar como sacrifícios vivos, santos, agradável, aceitável a Deus? E nesse texto ele fala, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de um modo aceitável, com reverência e temor, com reverência e respeito, com reverência e obediência. Lembra que temor significa profundo respeito e obediência? Então, quando adorarmos a Deus, nós devemos nos apresentar de modo aceitável, com reverência e temor a Deus, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? E eu quero ler aqui, eu trouxe esse mesmo texto na versão a mensagem. Eu quero que vocês olhem aqui para mim e escutem essa versão de Hebreus 12, 28, na versão a mensagem. E nós vamos pontuar duas coisas aqui importantes que nós devemos entender e aprender sobre este versículo, certo? Diz assim, o mesmo versículo. Diz assim, viram o que conseguimos? Um reino inabalável. Consegue entender como devemos ser gratos? Não apenas agradecidos, mas em atitude de adoração profunda. Amém?
Aleluia. Irreverentes na presença de Deus. Pois Deus não é um espectador indiferente. Ele está ativamente limpando a casa, queimando tudo o que precisa ser queimado. E não vai desistir até que toda sujeira desapareça. O próprio Deus é um fogo consumidor. Amém? Eu vou ler de novo, porque eu achei muito interessante essa versão. Ele diz assim: viram o que conseguimos? Nós entramos em um reino que é inabalável. Conseguem entender como devemos ser gratos, não apenas agradecidos, mas em atitude de adoração profunda e reverentes na presença de Deus? Pois Deus não é um espectador indiferente. Ele está ativamente limpando a casa, queimando tudo o que precisa ser queimado, e não vai desistir até que toda sujeira desapareça. O próprio Deus é fogo. Amém? Essa aqui é na versão a mensagem, e eu quis trazer para nós entendermos algumas coisas sobre esse texto de Hebreus, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos transportou para esse reino, e nesse reino nós precisamos nos apresentar como sacerdócios santos. A palavra do Senhor diz que Ele nos chamou para sermos sacerdócios santos, nação eleita. Amém? E se você vai ver na antiga aliança, onde apenas os sacerdotes iam à presença de Deus para apresentar os pecados e apresentar o sacrifício, a gente sabe que os sacerdotes, quando entravam, eles se preparavam para ir até aquele momento diante do Senhor. E a palavra nos ensina que eles entravam com a corda amarrada, com um sininho, porque se alguma coisa de errada tivesse com aquele homem, ele era totalmente consumido. E as pessoas não podiam nem entrar lá para tirá-lo. Ele era retirado daquele lugar. E hoje, nós fomos chamados como esses sacerdotes, que vamos à presença de Deus, mas nós não podemos ir de todo jeito. Nós temos que nos purificar e nos santificar pela sua palavra, porque é muito mais complexo do que era antigamente. Hoje nós estamos numa nova aliança, num tempo de graça, mas, queridos, essa nova aliança é algo que requer muito mais de nós. É algo que requer muito mais de nós, porque antes o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas que eram os reis, os profetas, os sacerdotes, e hoje o Espírito Santo vem sobre nós, aqueles que confessou Jesus como seu Senhor. Então, por que nós vamos viver de todo jeito? Por que nós vamos andar em desobediência, pecando, sem ter reverência à sua palavra, sem ter obediência à sua palavra? Já pensou se nós vivêssemos nessa época de que muitas vezes o fogo descia dos céus e consumia aquelas pessoas que não estavam alinhadas com as ordens e a direção do Deus que eles serviam? Amém? E nessa nova aliança, nos representando como sacerdócios santos, nós precisamos estar nos santificando diariamente para entrarmos na presença do Senhor, para estarmos na presença do Senhor. Amém? E isso não é difícil, queridos. O Senhor, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos ajuda. E nesse texto que nós lemos de Hebreus, que ele fala que nós estamos em um reino, entramos num reino inabalável, e ele diz, agora que nós estamos desse reino, é a primeira coisa que eu aprendo, e desde ontem, que nós começamos, que nós estamos meditando sobre esse texto, e vamos passar a semana todinha lendo ele, e eu sei que a palavra de Deus vai se renovar todos os dias. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é uma fonte. E hoje o que vai ser ministrado aqui sobre esse texto, amanhã você já vai receber outra revelação do Pai sobre esse texto de Hebreus e Jeremias. E ontem, meditando, e hoje também, a primeira coisa que eu aprendo
Hebreus capítulo 12, versículo 28, é que nós precisamos ser gratos, entregando a Ele a adoração que seja aceitável. Então, isso quer dizer que Deus pode não aceitar nossa adoração? Sim ou não? Sim. Primeira coisa que eu aprendo, precisamos ser gratos ao Senhor, entregando a Ele uma adoração aceitável, amando a Ele de uma forma profunda e com reverência e temor à sua palavra. Amém? Com reverência e temor à sua palavra. Essa é a primeira coisa que eu aprendo, porque ele diz, né, que nós entramos, já que nós entramos nesse reino, fomos escolhidos e transportados, estamos lá, nesse reino inabalável. Sejamos gratos e diariamente se apresente a esse Deus de uma forma aceitável, entregando a Ele uma adoração profunda, entregando a Ele o seu amor. Nós cantamos aqui, né, no início, eu quebro o meu vaso e me entrego totalmente. É assim que temos que estar todos os dias, nos quebrantando diante do Senhor e entregando a Ele todo o nosso coração, para que verdadeiramente nós possamos ser limpos e purificados pelo fogo da presença do Senhor. Amém? Aleluia. Segundo ponto desse texto de Hebreus 12. E glória a Deus por isso. Eu aprendo que Ele não desiste de nós, amém? Até que sejamos purificados e limpos pela sua palavra. O Senhor, Ele não desiste de nós, até que sejamos limpos e purificados pela sua palavra. Amém? Aleluia. Essa palavra, como eu falei no início, que o Senhor veio nos trazer para perto. A ministra, ela alisava e depois batia. Alisava e depois batia. Mas eu tenho certeza que aquela palavra foi para nos puxar para mais perto do Senhor e entender o quão sério é a sua palavra. E que nós não podemos brincar. Amém? Aleluias. Deuteronômios, no capítulo 4, 24, eu já falei isso aqui, diz que Deus, Ele é um Deus zeloso e é fogo consumidor, que vem para consumir tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não edifica as nossas vidas. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos verdadeiramente abrir os nossos corações. Amém? Abrir os nossos corações e deixar que essa palavra ela entre e ministre ao nosso espírito. Amém? Agora eu quero voltar lá para Jeremias, no capítulo 23. Aleluia. Jeremias, capítulo 23. Versículo 29. Amém? Glória a Deus. Vocês encontraram Jeremias capítulo 23, versículo 29. Sabe que Deus também nos vê como profetas dele nessa terra? Amém. Profetas de Deus que anunciam a sua palavra, que denunciam o pecado. Amém? Nós sabemos que nos dons ministeriais existe o dom de profeta, que traz o que está no coração de Deus para a sua igreja. Mas nós também, nós poderemos nos qualificar como profetas de Deus, que traz o que está na sua palavra para o homem nesse mundo. E eu quero ler a partir do versículo 28. Nós vamos ler o 28 e o 29. Amém? Diz assim: o profeta que tem um sonho, conte o sonho. E o que tem... Peraí, deixa eu ler novamente. 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. Aí o versículo 29 diz assim:
Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Amém? Aleluia. Aleluia. Esse texto aqui, queridos, eu aprendo que nós, como homens e mulheres, cheios da palavra, ele diz aqui: você que tem a minha palavra, fale ela com fidelidade. Amém? E ele diz: o que a palha tem em comum com o trigo? Nada. O que a palha tem em comum com o trigo? Nada. Nós somos o trigo. A palavra de Deus diz lá em Mateus, acho que é no capítulo 3, que a diferença do joio e do trigo, eles são muito parecidos, mas o Senhor conhece e diz que o Senhor vai fazer essa separação. E diz que ele tem na pá, ele tem na mão uma pá e vai limpar toda a eira. O Senhor, ele está purificando e limpando as nossas vidas. Amém? E ele diz que essa palha será jogada em um fogo que nunca acaba. E nesse texto ele diz assim: o que a palha tem em comum com o trigo? Nada. Por isso que eu quis iniciar esse momento da palavra com aquele texto de Romanos, capítulo 12. Não podemos ficar do mesmo jeito, não podemos permanecer do mesmo jeito. Ou nós sejamos transformados por essa palavra, mudança, transformação, ou de nada está valendo. Amém? E esse texto de Jeremias 29, ele diz: existem pessoas que falam coisas que estão no seu coração, coisas que vêm na mente, que se dizem profetas e não são. Mas a palavra de Deus, que é infalível e não muda, ela é imutável e ela é única, ela está dentro de nós. Por isso ele diz assim: você que tem a minha palavra, fale ela com toda fidelidade. Amém? Deve ser de uma forma honesta e verdadeira. Amém? Aleluia, aleluia. Porque a palavra do Senhor, ela é como um fogo. E ela diz aqui novamente, né? Porque a minha palavra é como fogo. Entenda isso, a minha palavra é como fogo. Se você for trigo, você vai ser purificado. Mas se você for palha, você vai ser consumido. Por isso que eu digo, nós não podemos brincar com essa palavra. O Senhor está nos preparando para esse grande encontro com o Senhor Jesus. E Ele quer incendiar a sua noiva. Não adianta nós cantarmos aqui que queremos ser incendiados, que queremos, né? Deixa queimar, deixa queimar. Tem gente que às vezes fala assim essas coisas, deixa queimar, e está com a vida toda torta. E se realmente Deus descesse fogo sobre a sua igreja, como Ele descia na antiga aliança, a fumaça ia bradar. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Hoje, quando eu cheguei, algumas pessoas vêm falar comigo que de domingo para cá quis se estressar, mas foi lá no depósito onde tem o dinheirinho, onde tem amor, que é o mandamento, né? Então, é dessa forma. Eu estava conversando, como saindo daqui, nós fomos jantar, e nós estávamos conversando sobre a ministração, e ela estava falando que, infelizmente, e não é só lá, não é só aqui, infelizmente, sobre a igreja do Senhor, muitos têm deixado essa palavra entrar e sair, e não têm trazido transformação. Amém? Não tem trazido transformação. Então, nós devemos ter muito cuidado. Todos os dias nós devemos estar pedindo a Deus, nos quebrantando, dizendo: Senhor, eu quero a Tua palavra, que o Senhor abra a porta. Paulo orava sobre isso, para que o Senhor abrisse a porta do coração dele para a palavra, para que recebesse a palavra revelada do Senhor.
Amém? E nós que somos ministros de Deus, profetas de Deus nessa terra, sacerdócios santos, que verdadeiramente nós possamos abrir a nossa boca e dizer: eu sou um sacerdote de Deus. Que fala essa palavra com verdade e justiça. Amém? De uma forma honesta. Aleluia, com fidelidade. Ele diz: fale a minha palavra com fidelidade. Nessa minha versão aqui. Fale a minha palavra com fidelidade. Amém. Aleluia. Não podemos brincar, queridos, com o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. E nós precisamos estar incendiados pelo amor e pelo temor a Deus e a sua palavra, que não muda, que é infalível, que é imutável. Amor e temor. Lembra desses dois nomes? Amor e temor a Deus e pela sua palavra. Amém? Não há como você dizer que ama a Deus e não obedece a sua palavra. Isso é incoerência. Isso é se enganar. Não é nem enganar a Deus, isso é você estar se enganando. Então, que durante esses dias de consagração, você possa estar com esse sentimento de temor e amor, de respeito, de obediência ao seu Pai. Para que você possa desfrutar de um avivamento que vai acontecer. O Senhor, Ele está limpando a toda a eira. Quem limpa é o Senhor. Através do quê? Da sua palavra. Ele diz lá: eu tenho na mão uma pá e vou limpar toda a eira. E que nós possamos nos encontrar como trigo. Porque diz que o trigo é bem semelhante ao joio. Não é isso? Diz que o trigo é bem semelhante ao joio, mas Deus sabe quem é joio e quem é trigo. E que nós possamos nos encontrar como trigos do Senhor, e não como palha. Rose até falou no domingo aqui, que tem muita gente que é como se apresenta diante de Deus como um fogo de palha. Né? Pega fogo, mas daqui para a porta o fogo se apaga e... Só tem as cinzas. Então, não há como nós enganarmos a Deus, e que esses textos de Jeremias e Hebreus, você esteja meditando todos os dias nele, até domingo. Domingo a gente muda, domingo para segunda a gente já muda a referência bíblica, mas diante desses versículos você aprenda a ter temor e amor a Deus e a sua palavra. Aprenda a ser grato, porque Ele lhe colocou em um reino, e agora você nesse reino se classifica como um sacerdócio santo diante do Senhor, santo diante do Senhor, amém? E assim você deve andar e representar o Senhor nessa terra. Tenha um coração agradecido, e não esqueça, o Senhor, Ele todos os dias, e vai estar nos chamando para perto, porque Ele não desiste de mim e não desiste de você. Amém? Esse fogo de Deus vem para nos purificar. Não é para nos consumir, é para nos purificar. E você tem que permitir ser purificado por esse fogo, porque senão não adianta. Amém? Essa palavra é a palavra infalível, é a palavra de Deus. E eu queria pedir aos irmãos que ficassem de pé, já são 9 horas. Nós vamos estar orando. Amém? Nós vamos estar orando para que haja verdadeiramente amor e temor no nosso coração, pela palavra do Senhor, para que nós possamos nos alinhar nesses dias, nós possamos nos alinhar nesses dias de campanha, para desfrutar desse fogo de Deus que vai trazer o avivamento para a sua igreja, no nome de Jesus. Querido, Deus nos ama, e Ele quer transformar-nos
Ele quer que a sua igreja, a sua noiva, esteja pura, sem mancha e sem mácula. Ele quer que sua igreja esteja purificada para aquele grande dia, o dia do casamento com o seu filho, Jesus. Deus, e nós desejamos, Pai, a tua igreja entra nesse tempo de consagração, Deus, ao Senhor, porque nós queremos, Senhor, estar de pé diante de Ti, como verdadeiros sacerdócio santo. Profetas de Deus que falam a Tua palavra e vivem a Tua palavra com integridade e verdade. Senhor, nós somos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor nos colocou em Teu reino. O Senhor nos colocou no Teu reino e nós queremos representar bem o Teu reino nesta terra. No nome de Jesus, Pai, que cada dia, Senhor, que cada dia haja amor nos nossos corações pelo Senhor. Que todos os dias, Senhor, haja temor em nossos corações pelo Senhor e pela Tua palavra, Senhor. Nós não queremos estar diante de Ti de todo jeito, mas que sejamos como sacrifícios aceitáveis, que o Senhor possa aceitar o sacrifício da Tua igreja, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, não queremos, Senhor, estar aqui e saber que o Senhor não recebeu a nossa adoração, que o Senhor não recebeu o nosso sacrifício. Nós queremos ser, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor encontre em nós, Senhor, corações purificados pela Tua palavra que é fogo. Aleluia, aleluia. Nós queremos sim, Senhor, ser purificados por Ti, Deus. Nós queremos sim, Senhor, aleluias, aleluia. Nós queremos estar, Senhor, totalmente purificados diante do Senhor, no nome de Jesus, Pai. E eu declaro, Senhor, sobre a Tua igreja, que haja amor, Senhor, em seus corações, um amor genuíno, um amor verdadeiro, não um amor fingido, Deus, não um amor fingido, mas um amor verdadeiro pelo Senhor e pelos nossos irmãos, assim como foi ministrado domingo, Pai, no nome de Jesus. Nós Te damos toda a honra e toda a glória. Nós exaltamos o Senhor e exaltamos a Tua palavra neste lugar, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, todos os dias venha trazer transformação sobre nós. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Amém? Que você possa estar fazendo essa oração todos os dias, pedindo que o amor seja liberado do seu coração, ao coração do Pai. O seu amor do Filho ao coração do Pai. E a sua palavra. Amém?